E aí pessoal, beleza? Boa noite. Leandro, eu peguei o material aqui sobre DLL Injection no Windows 7. Eu vou te mandar depois. Aqui ele está impresso, mas aí eu vou dar um jeito para te mandar no Windows 7. Mas tem a ver com deixa eu digitar aí, ó. O IPI. O Windows 7 tem um nível de proteção de privilégio. Dá para fazer assim, só que ele tem esse proteção de privilégio entre processos. Um processo que tem um privilégio menor do que o outro não pode injetar o DLL no outro. Então eles têm que estar no mesmo nível de privilégio. Então esse UIPI chama User Interface Privilege Isolation. Então, isso daí faz com que processos que tenham privilégios menores não consigam escrever em processos que tenham privilégios maiores. Então, o seu programa e o programa que você quer injetar, eles têm que estar no mesmo nível de privilégio. Aí aqui fala, ó, por exemplo, o Explorer.exe roda no nível de privilégio médio. Esse privilégio é chamado de Integrity Level, chamado de IL, esse nível de privilégio. Aí fala aqui, o Explorer.exe roda no nível de privilégio médio, IL, que significa que mesma coisa que não privilegiado ou sem poderes de administrador. Consequentemente, a maioria dos programas de usuário consegue injetar código no Explorer.exe, no Windows 7. Qual processo você tentou injetar? Você lembra? Então, tá. Tem que testar, né? Mas aqui fala que as técnicas tradicionais funcionam no Windows 7, só tem a restrição de nível de privilégio. Entendi. Acho que deveria funcionar desse jeito, mas deve ter alguma maneira de verificar o nível de privilégio dos processos, né? Esse integrity level. Beleza. Então vamos lá, nossa aula, penúltima aula, né, do curso. Amanhã termina. Aula de número 19. Então hoje nós vamos falar de como analisar documentos maliciosos. E são documentos do Office, Microsoft Office e o PDF. Então vai ser não é um nível tão aprofundado sobre isso, mas já dá uma ideia boa de como analisar esses tipos de documentos. E de certa forma é simples. O PDF é um pouquinho mais difícil de analisar, de entender o código, mas o Office é bem simples. Basicamente é usar a ferramenta. Então vamos lá. Nós vamos ter 2 labs hoje. Eu vou falar dos documentos do Office, a gente vai fazer um lab. Depois eu volto para falar do PDF e a gente faz outro lab. Então, os documentos maliciosos, né? Esses documentos do Office normalmente são utilizados em ataques direcionados
e muitas vezes eles servem de porta de entrada para outros malwares. É muito comum em spear phishing. Você recebe um spear phishing que tem anexo um documento do Office. E aí geralmente essas características de spear phishing, documento de Office malicioso, leva ao que o pessoal chama de APT, né? Que é aquele ataque direcionado à empresa para espionagem, na maioria das vezes. Depois que eles conseguem entrar no sistema, eles copiam a ferramenta de acesso remoto, as acessam, tentam obter as credenciais do sistema e expandir o ataque pela rede, etc. Para descobrir ou capturar várias informações da empresa. Então tudo começa com, na maioria das vezes, não é regra, mas tudo começa com um spear phishing, um ataque direcionado com um documento anexo. Esse documento pode ser um XLS, DOC, PPT. E esse foi o caso que aconteceu naquela empresa RSA, que é a empresa de certificação digital, que ela foi invadida. E o pessoal copiou os certificados, as chaves digitais da empresa. Tudo começou com um e-mail direcionado da empresa para a empresa, para somente alguns funcionários da empresa, e tinha tipo assim, era como se fosse um e-mail, se eu não me engano, a história era um e-mail de vendas, alguma coisa assim, ou de financeiro, falando, ó, dê uma olhada na planilha anexa para ver se está tudo certo, alguma coisa assim. E aí tinha um XLS anexo ao spear phishing. E aí quando a pessoa abriu o XLS, que é do Excel, né, em um Excel vulnerável, sem atualização, aí instalou o malware no computador e abriu a porta, né, para outros malwares, outras ferramentas. Então o que esses documentos maliciosos tentam fazer é explorar vulnerabilidades do leitor ou interpretador do documento. Aqui nós estamos falando ainda deixa eu só ver aqui, de qualquer tipo de documento, inclusive os PDFs. Não entramos falando do Office, estava falando do Office, mas isso aqui vale para todos os tipos dos documentos. Então o que os documentos maliciosos fazem? Eles exploram a vulnerabilidade do leitor ou interpretador do documento. Então se é um .doc, esse documento malicioso vai explorar uma vulnerabilidade do Word. O PDF ele explora a vulnerabilidade do Adobe Reader. O XLS do Excel, o PPT do PowerPoint. Então esses documentos conseguem executar código malicioso porque eles exploram essas vulnerabilidades nos leitores ou interpretadores do documento. E como que eles conseguem rodar código? É porque esses documentos eles permitem armazenar códigos dinâmicos, executáveis, embutidos nele, através dos objetos. Então, por exemplo, os documentos do Office permitem que sejam embutidos objetos Flash dentro dele. E o Flash, nós sabemos que ele tem aquela linguagem de script, que é o ActionScript, e ele consegue rodar código dinâmico dentro de um documento. Os documentos podem conter objetos com macro VB, Visual Basic, que é muito comum em PDF, é ter embutido JavaScript dentro do PDF. Eles podem até embutir um arquivo PE inteiro dentro de um documento. E também só um trecho de código que a gente chama de shellcode. Então um trecho de código executável que dá para embutir dentro de um documento malicioso. E todos esses objetos são para explorar a vulnerabilidade e aí executar o código na máquina. Ou seja, a porta de entrada de um ataque. Esse é o
O nome correto é o payload. Então, quando nós analisamos um documento, temos umas etapas que servem para qualquer tipo de análise de documento. Primeira coisa, temos um documento suspeito, nós temos que localizar dentro do documento códigos embutidos. Esses códigos aí que eu falei, esses objetos, pode ser um JavaScript, um Flash, um VB. Então, a primeira coisa é localizar dentro do documento esse código embutido. Localizando o código, nós temos que extrair esse código suspeito. E aí, dependendo do que foi esse código, a gente pode fazer o disassembly dele, se for um shellcode ou arquivo PE inteiro, e dá até para a gente debugar. Nós vamos ver que é possível criar um executável a partir de um shellcode. E muitas vezes esses códigos executáveis dentro dos documentos, eles podem estar ofuscados para dificultar a análise. E é muito comum em JavaScript isso daí. Então, se o código que nós encontramos foi um JavaScript, nós temos que tirar a ofuscação do JavaScript e aí analisar o código JavaScript. E se tiver um PE, um arquivo PE inteiro dentro do documento, nós extraímos o arquivo PE e analisamos o documento pelos métodos tradicionais. E aí tentar entender o que aconteceu depois da infecção, né? O computador foi explorado o leitor, né? Foi explorado por esse código e aí o que aconteceu depois. E esse tipo de análise está bastante relacionada com a computação forense e com a parte de exploits, né? De análise de exploits e vulnerabilidades. Então, uma coisa chama a outra, né? Porque, por exemplo, para você entender o que aconteceu depois que um documento malicioso executou, você usa técnicas de computação forense para encontrar os indícios do que aconteceu. E quando você encontra um código, um objeto desse dentro de um documento, você provavelmente vai encontrar um código de um exploit, muitas vezes de uma vulnerabilidade já conhecida. E aí também tem que ter algum conhecimento dessa área. E aí agora sim, falando de análise de documentos do Office, do Microsoft Office. Como eu disse, eles podem ter objetos embutidos. E nesses objetos podem haver códigos maliciosos. Então, nas versões do Microsoft Office anteriores a 2007, o arquivo tinha um formato específico, que eu chamei aqui de formato antigo do Office. E da versão do Office 2007 até agora, os arquivos têm o padrão OpenOffice XML, que na verdade são XMLs, os documentos do Office. Então é o que a gente conhece agora como as extensões DocX, XLSX e PPTX. O formato antigo é o .doc, XLS e PPT. E o formato antigo é um formato proprietário, né? É um arquivo binário, como se fosse. Já o formato novo, ele é um XML
Ele é como se fosse o docx, por exemplo, é como se fosse um arquivo compactado. Na verdade, é um arquivo compactado com vários XMLs dentro dele. Inclusive, nós podemos até usar o WinRAR ou WinZip para descompactar um arquivo do Office. Vocês vão ver que os XMLs estão todos lá dentro. Então, isso é importante porque para analisar o documento do Office, primeiro nós temos que ver a versão dele. Se a versão for nova, de 2007 para cá, o que a gente faz? A gente descompacta o arquivo, o docx, xlsx e pptx, e aí analisa os arquivos que foram extraídos. Se o formato do Office for o antigo, de 2007, anterior ao 2007, o formato é um formato fechado, que não dá para a gente ler com um leitor comum. Então, para isso existe uma ferramenta que chama Office Mal Scanner. Então, é uma ferramenta específica que foi feita, um programador fez, para analisar arquivos do Office antigo. Então, são o doc, o XLS e o ppt. E uma exceção é que se o formato novo de arquivo do Office tiver código macro VB embutido nele, ele vai ter um código, vai ter um arquivo, quando a gente fazer a extração, chamado vbaproject.bin. E esse arquivo aí, vbaproject.bin, ele usa o formato antigo do Office. Então, nós podemos utilizar o Office Mal Scanner também para analisar esse vbaproject.bin. Então, basicamente é isso daí. Formato antigo e macro VB usa o Office Mal Scanner. E formato novo, nós descompactamos o arquivo com a ferramenta WinRAR, por exemplo, e analisamos os arquivos descompactados. Então, por enquanto, a única ferramenta que tem para analisar arquivos do Office maliciosos é essa Office Mal Scanner. É uma ferramenta de linha de comando. Ela foi projetada justamente para detectar código malicioso dentro do arquivo. Então ela serve para isso daí mesmo. Como eu disse, ela só funciona para os formatos antigos, doc, xls, ppt e a macro do VB, se tiver. Então, essa ferramenta ela possui alguns comandos que eu listei aí. Por exemplo, o comando scan, busca por padrões de shellcode. Na documentação da ferramenta, existe um PDF que o programador que fez ela explica quais os padrões de shellcode que ele busca no documento. Então ele faz um scan para encontrar algum padrão. O comando brute faz um brute force, né? Ele tenta encontrar alguma codificação short, ele decodifica. Ele procura por objetos OLE, que são executáveis também. Ele procura por arquivos PE inteiros. Ele procura pela assinatura do arquivo PE, né? Aquele MZ, cabeçalho. E aí, se ele encontra esses arquivos dentro de um documento, ele consegue inclusive extrair os arquivos. Tem o comando debug também, que ele mostra o disassembly do trecho de código suspeito, que for um shellcode, e mostra o dump em hexadecimal
do arquivo PE. O comando info exibe as estruturas OLE, offset e extrai macro VB, se ele tiver também. Esse comando inflate, ele só serve para fazer o que o WinZip ou WinRAR faz também. Se você roda o Office Mall Scanner com inflate no documento do Office novo, ele extrai, descompacta o documento num diretório temporário. Então, basicamente, o que nós utilizamos para analisar documento do Office é isso daí. Essa ferramenta, que inclusive é a ferramenta que o pessoal da SANS usa nos cursos e você acha na internet, cai na certificação também, falando sobre ela. Por enquanto é a ferramenta padrão para analisar documento de Office. Se alguém tivesse interesse em fazer uma ferramenta dessa, tipo uma versão mais poderosa da ferramenta de análise de documento malicioso do Office, com certeza essa ferramenta ia fazer sucesso, porque não existe outra. Então não tem muitos concorrentes. Se for uma ferramenta boa, com certeza o pessoal vai adotar. Verdade, deve até ter em Python já, né? Então essa era a teoria do documento do Office. Vamos fazer o lab. Lab 1101. Eu vou compartilhar aqui a minha máquina. Antes de entrar de usar a VM, eu vou mostrar aqui o formato do Office 2007 na minha máquina externa. Aqui tenho, tô com o Excel 2007. Já achou a de Python? PyOLE Scanner. Olha lá, o OLE Scanner é inspirado no Office Mall Scanner. Deixa eu colar aqui, ó. Não sei se o resto do pessoal viu o seu compartilhamento. Colei aí também. Então aqui eu estou criando um documento do Office 2007 no Excel, vou salvar. Pasta 1.xls. Salvei. Vou fechar. Ó, aqui está o arquivo pasta 1 XLS. Então, ó, eu vou abrir o WinRAR XLSX, né? Que é o formato 2007. Eu vou abrir o WinRAR.
Ó, eu abri aqui o WinRAR, o arquivo do Office dentro do WinRAR, ó. Ó, o WinRAR ele já reconheceu o que está dentro, ó. A estrutura que tem dentro do arquivo do Office novo. Eu vou extrair. Aqui, ó, ele extraiu os arquivos todos que tinham dentro do Office, do arquivo do Office, ó. Então, se você pegar um arquivo do Office 2007 ou mais novo, malicioso ou suspeito, a primeira coisa que você faz é extrair, igual eu fiz aqui com o WinRAR, para ver o que tem dentro. E aí você tenta ver aí o que ele pode estar escondendo. Ó, é tudo XML, ó. Em algum desses arquivos fica as coisas que eu digitei. Então, se ele tiver um macro VB malicioso dentro dele, em algum local dessas pastas dele, vai ter um arquivo chamado vbaproject.bin. E aí você pega esse vbaproject.bin e usa depois no Office Mal Scanner. Ó, eu abri o XML da planilha que eu digitei, ó, como que ele é representado. Ó. Então, os arquivos são todos XML do Office novo. E aí teria então aqui um vbaproject.bin caso esse arquivo tivesse um macro VB embutido nele. Então eu vou aqui agora para VM para analisarmos um arquivo antigo do Office antigo, com o Office Mal Scanner. Então o arquivo 1101, o lab. Ó, tem um arquivo lá, lab1101.ppt. Então é um PowerPoint. Copiei aqui pro C2 pontos. Tá. Então agora eu estou aqui no máquina virtual, eu vou usar o Office Mal Scanner. Isso, Bruno, Lab 1101. Vai ter um arquivo ppt, aí você copia ele aí, a gente vai usar ele. Então o Office Mal Scanner é uma ferramenta de linha de comando. Ele está lá na pasta Tools, C-Tools, pasta Office Mal Scanner.
Então, para executar, é o office mal scanner.exe espaço, o caminho do arquivo que queremos analisar, aqui o ppt, ele serve para doc, ppt e xls. E aí os comandos. Então, o primeiro comando que eu vou dar é o info. Vamos ver o que aparece aí, ó. Office mal scanner, abrindo o arquivo, tamanho. Foi encontrado MF Office OLED 2 detectado, tipo do formato do arquivo do PowerPoint, as estruturas do arquivo OLED, e não encontrou VB macro. Tá, mas esse comando ele é fraquinho. Então vamos usar agora o comando scan. O scan ele busca por assinaturas de shellcode conhecidas. Ó, ele encontrou várias assinaturas dentro desse arquivo, ó. Inclusive uma usando o FS30 que acessa a PEB, que nós vimos na aula de ontem. A assinatura encontrada no offset tal, API hash em assinatura encontrada. Essas assinaturas, elas... Deixa eu ver se eu acho o site do cara aqui. Acho que dentro, deixa eu ver se dentro da ferramenta da pasta tem o PDF. Não. Ó, o site do programador dessa ferramenta é esse aqui. Ó, aqui tem um PDF do programador da ferramenta falando sobre ela. É o PDF, ó, introdução ao Office mais Scanner. Ó, nós usamos agora o comando scan. Então aqui tem, ó, o shellcode scanner, né? Ele busca por padrões de shellcode dentro do documento. Então aqui tem os métodos que ele busca, ó, os padrões de shellcode. Ó, métodos que usam o get EIP, que é para encontrar o EIP, métodos de shellcode que usa para encontrar o endereço da kernel 32 DLL. API hashing. Também busca por strings suspeitas, ó.
Porque um documento do Office, teria que ter a função write file dentro dele? Isso não faz sentido, né? Um documento de Office tem uma função para executar programa. O Word ter essa função tudo bem, mas o próprio documento do Office não faz sentido. Então ele programou para encontrar strings suspeitas, ó, essas aqui que são nomes de funções da API do Windows. Então esse comando scan faz todas essas varreduras. Olha, ele busca por cabeçalho PE, ó. Busca pelo MZ, pelo LFA new, aquele campo. Ó, ele dá os exemplos. Então aí tem tudo o que essa ferramenta faz. Então aqui no final ela falou, ó, o arquivo PPT parece ser malicioso. Esse malicious index é uma pontuação que ele dá de acordo com o nível de maliciosidade do arquivo. Então o index desse arquivo aí ele deu como 120. Então ele encontrou várias assinaturas de shellcode dentro do documento. Isso já é suspeito. Ele tem um comando aqui que é você pode debugar, exibir o código assembly dessas assinaturas aí. Então adiciona debug. Eu vou dar um more aqui para rolar. Olha lá, todas essas assinaturas que ele encontrou, com esse comando debug, ele mostra o trecho de código assembly onde estão essas assinaturas, ó. Então, o primeiro método está usando o FS30. Na aula de ontem nós vimos o FS30. Ó, aqui nós vemos, ó, que ele usa o FS30 para o EAX, depois ele faz EAX mais 0C e joga no EAX. O 0C não é técnica de anti-debug, mas deve ser alguma técnica de shellcode. Então ele mostra aí, ó, de todas as assinaturas que ele encontrou, ele mostra o trecho de código. Para quem é familiarizado com shellcode, talvez entenda melhor isso daí. Eu não tenho muita familiaridade com shellcode. Mas isso ainda não é o principal da ferramenta. Tem o comando que nós vamos ver agora, que é o mais legal, que é o brute. O brute ele faz a varredura completa no arquivo malicioso, no arquivo do Office, busca tudo, e se ele encontrar, ele já fala onde está e já extrai. Então ele é usado com o parâmetro scan também, e aí coloca no final o comando brute. Então vamos lá. Ele faz um brute forcing para detectar short code. Já rodou tudo, já foi bem rápido. Então vamos voltar aqui, ó. Então ele faz todas as verificações possíveis. Aqui ele mostra de novo as assinaturas de shellcode que ele encontrou. Ó, aqui ele começa a falar, ó, brute forcing para encontrar arquivos PE encriptado ou arquivos OLE. Ó, encontrou short. O short sendo usado como encriptação com a chave 85 hexadecimal.
Ó, dumping memory to disk as file name. Ele já fez o dump desse arquivo que ele encontrou desse código aí, já extraiu do arquivo malicioso. Olha esse daqui que legal. Encontrou um arquivo PE, uma assinatura de um arquivo PE encriptada com Shore, com a chave 85 também. E já fez o dump, ó, dumping pro disco com o nome de, aqui ó, lab dump, file, offset tal, shark e tal. Encontrou outro, ó, outro arquivo PE encriptado com Shore 85. Fez o dump também e mais outro. Então ele encontrou 3 arquivos PS inteiros, provavelmente inteiros, dentro desse documento malicioso aí, desse PPT. E também um objeto OLE embutido. E ele já distraiu o supo disco. Então, dessa forma, com o que a ferramenta encontrou, e parece que tem shellcode. Esse shellcode deve fazer o que? Deve explorar uma vulnerabilidade do PowerPoint. E se ele conseguir explorar, ele deve extrair todos esses arquivos PS aí maliciosos para o computador da vítima e executar automaticamente. Por exemplo, é possível fazer uma análise dinâmica disso. Se você tiver o PowerPoint vulnerável instalado na sua máquina virtual de análise aí, você pode ativar as ferramentas que nós usamos de análise dinâmica, tipo o Regshot, o Process Monitor, o ambiente de rede também. E aí você abre o documento malicioso no PowerPoint. E aí você vai conseguir descobrir se foram criados os arquivos mesmo, foram extraídos e salvos no disco. Então é possível também fazer uma análise dinâmica disso daí, desde que você tenha o programa malicioso ou o programa vulnerável que ele está tentando atingir. Então esse documento ele é uma espécie de dropper, né? Porque ele parece que tinha escondido várias coisas dentro. Ó, os arquivos que ele extraiu estão aqui, ó. Estão aqui no diretório dele. Então esses arquivos tem 3 arquivos PS. E eles devem ser arquivos legítimos PE. Então dá pra gente usar as ferramentas comuns para analisá-los. Ó, vou abrir um aqui no Exenfo PE. Vou lá então, C, Tools, Optimal Scanner. Ó, esse primeiro arquivo PE aqui, ó. Abrir. Ó, o Exenfo PE reconheceu já ele como um arquivo PE e falou: Microsoft Visual C++ não está compactado. Então dá para abrir no AIDA. E acho que era DLL, né? Parece que ele falou ali. Deixa eu abrir no PID. Ó. Microsoft Visual C++ 7 DLL Method 3. Ó, vou abrir esse arquivo que ele extraiu, vou abrir aqui no AIDA.
O Wida já carregou, ele reconhece perfeitamente como um arquivo PE mesmo. Ó. Toda a estrutura do arquivo PE está aqui, ó. Ó. As strings estão aqui. Deixa eu ver se tem alguma string interessante. Aqui embaixo tem strings interessantes, ó. System32, cmd, command.com, arquivo.temp. Ó, aqui tem um IP, ó, 64.233.9944. Ó, aqui tem um get, método get com uma URL e tem todo o cabeçalho user agent de um get, que tem um post. Ó, aqui tem outro endereço de site, ó, member.apubzone.com 8080, essa é uma porta. Ó, várias informações aí interessantes. Ó, como ele é uma DLL, tem um export a mais aqui, ó, chamado acesso PD. E aqui temos os imports. Então, legal que tudo isso estava dentro de um arquivo PPT. Um simples arquivo PPT. Inofensivo. Deixa eu abrir esse segundo só para ver. Então tinha 3 arquivos PS completos dentro de um arquivo PPT. Ó, abri o segundo, eu não cheguei a ver se ele tinha packer. Deixa eu ver. Bem que o Wida não falou nada. Não tem não, é C++ também. Esse daqui não é DLL, é executável mesmo. Ó, as strings. Imports. E aí temos o terceiro arquivo PE que foi extraído. Parece que é um executável também, não é uma DLL. Parecido com aquela DLL, ó. Será que não é o mesmo que eu abri? Tem um IP aqui também, parece que é o mesmo. Enfim. Então, para analisar documento Office malicioso, essa é a ferramenta. E aí o esquema é esse daí. Você pega o documento, passa ele na ferramenta para ver se tem alguma coisa de estranha,
um código executável, shellcode ou um arquivo embutido. E aí, se encontrar, extrai ele com o comando brute, scan brute, e aí analisa o arquivo normalmente. Deixa eu ver o tamanho que tinha esse PPT. – 945 KB. Não é muito. Deixa eu ver aqui quando extraiu como ficou. O que extraiu de dentro dele é 1 mega, 1,02 megas. Então é isso daí com os documentos do Office. Vamos continuar agora a falar do PDF. Então, PDF. Formato de documento portável, né? Portable Document Format. Então, o PDF é uma linguagem de descrição de página, né? Ele não é uma linguagem de programação, lógico, é linguagem de descrição de página. A linguagem fala quais elementos tem numa página e onde eles estão, quais são as propriedades deles. O que os PDFs maliciosos exploram são vulnerabilidades do leitor do PDF e do Adobe Reader, né? Que é o grande alvo dos PDFs, que é um queijo suíço, né? Acho que o Java, o Adobe Reader e o Flash são os que parecem mais vulnerabilidade hoje em dia, mais explorados. Então, os PDFs eles podem armazenar objetos executáveis, assim como o Office. O pessoal vai adicionando recurso, né, pro arquivo, só que aí vai adicionando vulnerabilidade também. Então vai querendo colocar conteúdo dinâmico dentro do PDF, aqueles formulários e tudo mais, e aí o arquivo vai ficando mais vulnerável. E esses objetos, nós vamos ver depois com as ferramentas que cada objeto de um arquivo PDF ele possui um número e uma versão. E possui esse identificador. Porque o PDF internamente ele é dividido por objetos. Então, objeto JavaScript, objeto URL, objeto, sei lá, parágrafo. Então, a estrutura interna dele é dividida por objetos. E cada objeto tem um número e uma versão. A estrutura dele é meio difícil de entender, assim. Não é coisa tão simples. Mas nós vamos ver o que mais interessa pra gente, né? Que são os objetos que podem armazenar códigos maliciosos. E os objetos, eles podem referenciar outros objetos também dentro dele. E se referenciar é chamar outro objeto, como se fosse um ponteiro para outro objeto. Então um objeto ele executa e aí no final ele pode chamar outro objeto. Para saber se um objeto está chamando outro, ele vai ter um R, vai ter o número do outro objeto que ele está chamando, a versão e a letra R na frente, que é
o objeto que ele faz referência. Então, o mais comum em um PDF malicioso de encontrar é JavaScript embutido, porque eles utilizam o JavaScript para explorar a vulnerabilidade do leitor do PDF. Então, o JavaScript é uma linguagem de programação, né? Client-side, executa no cliente, não no servidor. E aí, sendo assim, ela é poderosa e pode executar comandos no computador, se ela conseguir explorar a vulnerabilidade do leitor. E o mais comum é: o cara abre um PDF, o JavaScript malicioso explora a vulnerabilidade do Adobe Reader, e aí ele se conecta a algum site e baixa mais malware para a máquina. Então, como sempre, os documentos maliciosos são as portas de entrada do ataque. E esses objetos que tem dentro do PDF, eles possuem um nome, ou tipos. Ele possui os números que identificam eles, os números e as versões, e também possui qual tipo ele é. Os tipos de objetos mais comuns e que importa pra gente dentro de um PDF são esses que estão aí no slide. Então, temos o objeto chamado OpenAction e AA, que é Additional Action. Esses objetos, o que tiver dentro desse objeto, quer dizer que vai ser executado automaticamente quando o PDF abrir. Então, é um script ou ação a ser executada automaticamente, que é justamente o que eles utilizam para executar um código assim que o PDF é aberto. Temos também o objeto JavaScript ou JS, que especifica o JavaScript a ser executado. Então, se o PDF tiver algum JavaScript, ele vai estar ou num objeto chamado JavaScript ou JS. O objeto URI, ele é utilizado para acessar um recurso por sua URL. Então, é possível ter uma URL dentro de um objeto URI. Os objetos SubmitForm e GoToURL, eles são utilizados para enviar dados para uma URL. São aqueles objetos usados para criar formulários, né? Então, eles enviam os dados para uma URL, tipo, pode enviar dados para um PHP que esteja num lugar, hospedado em algum lugar. E o objeto Rich Media, ele pode ser utilizado para embutir flash no PDF. Então, é mais um vetor de vulnerável, né, para um PDF. Ele pode ter um flash embutido e esse flash pode ser utilizado para explorar alguma vulnerabilidade também. Porque o flash ele possui a linguagem ActionScript de programação, né? Flash a gente vai ver amanhã. Então, já para os PDFs, existem inúmeras ferramentas de análise de PDF. Tem um monte de ferramenta. E tem muitos scripts em Python também. Inclusive tem essas sandbox online, eu acho que elas estão aceitando o PDF também para analisar, para falar se é malicioso ou não. Acho que a Anubis faz isso, o Cuco, o Aristotle, né? O Thread Expert acho que também faz. Então, existem muitos locais para analisar um PDF malicioso. Então aí eu coloquei algumas ferramentas que
são instaladas localmente, né? Então a primeira ferramenta é o PDF ID, que na verdade é um script simples em Python, que serve para identificar strings associadas a JavaScript e Actions. Então o cara fez um script para listar, ele leu um PDF e lista quais objetos suspeitos esse PDF tem. Então de cara essa ferramenta pode ser utilizada para descobrir se o PDF tem um JavaScript, possui JavaScript embutido nele. Porque se o PDF tem um JavaScript, a chance de ele ser malicioso já é muito grande. Porque PDFs comuns, tipo, que são só usados para ler páginas, essas coisas, para gerar texto, eles não têm JavaScript. Então, se tiver JavaScript, já é um alerta para analisar esse PDF com mais calma, porque o JavaScript é o principal meio utilizado para explorar as vulnerabilidades do leitor. Então esse PDF ID ele simplesmente lista os objetos que podem ser maliciosos de um PDF e mostra a lista e quantos tem de cada um. Aí temos também o PDF Parser e o Origamis PDF Walker, que examina a estrutura de arquivos PDF. Ele mostra os objetos, quais objetos que tem, tudo mais. Temos também o PDF String Dumper, que é o que nós vamos utilizar no nosso lab. Esse PDF String Dumper é uma ferramenta bem completa, tem muita coisa dentro dela. E a interface gráfica também. E tem ele mostra a estrutura do PDF, tem ferramenta, opção para buscar esse JavaScript automático, shellcode, tem várias coisas dentro dele. Outra ferramenta, PDF X-Ray Lite, ele cria um relatório em HTML contendo a estrutura e o conteúdo do arquivo PDF decodificado. Que é uma outra coisa também que os PDFs podem ter é codificação. Eles podem estar ofuscado o código dele. O JavaScript pode estar ofuscado, o próprio PDF pode estar ofuscado. Então essas ferramentas, por exemplo, essa ferramenta aí, ela consegue decodificar um PDF. E temos a Peel, que é em Python também. Ela é uma ferramenta que tem várias opções, tem opção para análise de binário, opção para engenharia reversa e também tem comandos para examinar e decodificar as estruturas e o conteúdo de um arquivo PDF. Então agora nós vamos fazer nosso lab já do PDF. Nós vamos usar duas ferramentas dessas daí, o PDF ID, que é o script, e o PDF String Dumper, que é a ferramenta gráfica. Então eu vou aqui compartilhar a minha máquina de novo para fazermos análise desse PDF. Agora vai ser o Lab 1102. Então, o que a gente vai usar é o arquivo PDF, o outro não vamos usar por enquanto. Lab 1102.pdf. Então, primeira coisa, nós vamos usar aquele PDF ID, que é o script em Python, para
listar os objetos suspeitos de um PDF. Deixa eu ver se ele está aqui. Então ele é linha de comando, né? Python. Esse pdfid.py ele está lá dentro de tools PDF. E para executá-lo tem que chamar o Python. Deixa eu ver se ele está em. Ali já está aqui no. O Python já está no como variável de ambiente, então ele não precisa pôr o caminho dele. Então é só dar comando python espaço pdfid.py espaço o caminho do seu arquivo PDF suspeito lab 1102.pdf. Então ele já leu a estrutura desse PDF aí e ele mostra os objetos que ele encontrou. Então daqueles objetos que eu falei, os mais importantes que nós vemos aqui, ó, são o JS, ó. Ele está falando que esse PDF tem dois objetos de JS, que é JavaScript. Então isso já é suspeito, porque o PDF tem código JavaScript embutido nele. Temos o objeto JavaScript também, dois. Temos dois additional action também, que é aquele objeto utilizado para executar alguma coisa quando o PDF é aberto. Ele automaticamente vai executar alguma coisa assim que o PDF for aberto. Então isso daí é suspeito também. Ele tem JavaScript, tem um objeto que é executado assim que o PDF é aberto. Isso já traz suspeita sobre esse PDF aí. Aqui na pasta tem uma outra tool, que é um script também, que é o PDF Parser. Deixa eu ver. Ele tem um comando aqui, deixa eu ver se ele vai ser útil.
Esse comando ele mostra estatísticas do PDF, mas aqui ele mostra os objetos e tal, mas a outra ferramenta que nós vamos utilizar é melhor para fazer isso. Então, beleza. Então agora vamos usar o PDF Stream Dumper, que é esse que está aqui, ó. É uma ferramenta de gráfica. Então vou abrir o PDF na ferramenta. Ó, automaticamente a ferramenta lista aqui na janela, na coluna da esquerda, todos os objetos que ela encontrou nesse PDF. Ela encontrou 49 objetos, ó. E aí nós vemos o número de cada um objeto. Se nós clicarmos no objeto, ela mostra o conteúdo dele. Ó, vocês vão ver que o conteúdo é bem tipo bagunçado, assim, não é tão fácil de entender assim, bater no olho, porque a estrutura do PDF para entender bem tem que estudar a estrutura dele e tal. Então tem todos os objetos aí e o conteúdo de cada um. Ó, nós vemos aqueles R, ó, que é o que faz referência a outro objeto, ó, referenciando o objeto 20, esse daqui é o 18. E aí nós vemos referência a outro. Então um objeto vai chamando o outro. Só que o que a ferramenta tem de mais legal não é isso daí. É isso daqui, ó. Search for. Ele consegue procurar, ó, automaticamente aqui por strings, JavaScript, Flash, o 3D, TIFF, fontes, tags de ação, cabeçalhos ofuscados, XML, várias coisas aí. Então a ferramenta já busca tudo que tiver sobre essas categorias aí. Então eu vou buscar por JavaScript, porque nós vimos com outro PDF ID que ele tinha 2 JavaScript, né? Então eu vou clicar aqui em JavaScript. Ó, ela mostrou o resultado aqui embaixo, ó. 2 encontrados, ó. Os dois na verdade encontrou 2, mas é a mesma coisa, né? Não sei porque tem 2, mas ele encontrou o objeto 29, ó. Aqui na frente está o número do objeto. E ele já mostra o conteúdo dele, né? Então aqui, ó, se clicar em cima dele, já mostra aqui em cima o conteúdo desse objeto. Mas é o mesmo que está aqui, ó, 29. Então o objeto 29 ele utiliza a tag JavaScript e ele faz referência a um outro objeto, ó, objeto 31. 31 0R. Então R é de referência, 31 é o objeto que ele faz referência. Então se eu clicar aqui no objeto 31, a gente vê o conteúdo dele. Ó, e aí sim nós vemos o código JavaScript desse objeto. Então nós vemos uma função, ó, RE, uma variável, return, sopen, uma variável chamada sc, recebe landscape, de um monte de código aí.
Bem, para quem se familiarizado com o exploit, acho que só de ver esse trecho aqui, ó, uma variável ainda que chama SC, recebendo essa string aqui, que são códigos hexadecimais, já imagina que isso daqui seja um shellcode, porque ou o payload, né, do exploit, porque é justamente como se parece um exploit. Então tem essa variável sc que recebe uma string gigante aí, vários caracteres. Aí tem aqui ó, um if app view version maior ou igual a 7, faça isso. Tem mais umas strings aí, tananã, else, tem um else, while, if app version maior ou igual a 6, faça isso. Esse app version ele está verificando a versão do leitor do PDF. Então se o leitor, o Adobe Reader, for maior ou igual a 7, ele executa isso daqui. Se não, ele executa isso. E aqui embaixo tem outro. Ó. Se a versão do Reader for maior ou igual a 6, ele faz isso daqui, ó. Diz.collab.store collab.collect e-mail info e passa aí as variáveis para a função. Então esse daqui é um JavaScript que tem a cara de que seja um exploit. Principalmente por ter essa variável sc. Inclusive em prova de conceito de exploit, o pessoal põe essa variável com o nome de sc mesmo, ou shellcode, que é a abreviação de shellcode, e recebendo todos esses caracteres aí. E aqui no final nós vemos que ele passa... deixa eu ver aqui, onde que ele usa o sc. Ó, aqui ele está usando o sc. Ó, essa variável plin, ela recebe, dependendo da versão aí, mais caracteres. Depois ela é concatenada com o sc, ó, e mais outros caracteres. Ou se não, aqui no plin ela também recebe o sc. E aí ele passa a variável plin, ó, que está o sc junto, para essa função aqui, ó. Collect e-mail info. Lógico que olhando tudo isso não dá pra gente entender o que está fazendo, né? Porque a não ser que você seja especialista nisso já e vulnerabilidade do Adobe. Mas pode simplesmente procurar na internet. Ó, vou procurar o nome dessa variável ou dessa função aí que ele está passando o código. Eu pus o nome da função, ó, Connect e-mail info. Ao primeiro resultado que aparece aqui, ó, Hip Spray em Adobe, Exploiting Collab Collect Mail Info. Ó, Adobe Collab Collect Mail Info Buffer Overflow. Tem até imagens para isso, ó.
Ó, o cara tá falando aqui como que pode fazer para explorar a vulnerabilidade. Ó, e aqui tá o código dele, ó. Ó, justamente explorando essa função. Então, claramente esse JavaScript aí está explorando uma vulnerabilidade dessa função aqui, ó, do Adobe Reader. Só que como esse programa é bastante completo, tem uma outra função aqui que é bastante útil também. Exploit Scan. Ele busca em todo o PDF se ele encontra alguma assinatura de exploit conhecido, explorando uma vulnerabilidade já conhecida do Adobe Reader. Então vou clicar Export Scan. Todo esse trabalho que a gente fez aí de procurar na internet, ele faz automático aqui. Ó, ele abriu esse PDF, ó. Ó, ele encontrou dentro desse PDF, ó, explorando a vulnerabilidade conhecida CVE 2007-5659. Collect Mail Info. Ó, encontrado no objeto 31. Ele encontrou em outro lugar também, encontrado no main text box. Ele fala, note que outros exploits podem estar escondidos por ofuscação de JavaScript. Também é possível que essas funções estejam sendo utilizadas de um jeito que não seja o exploit. Então ele já busca dentro desse PDF por exploits para vulnerabilidades conhecidas. E inclusive ele mostra qual vulnerabilidade que ele encontrou. E aí é só buscar aqui pela vulnerabilidade. Ó, CVE 2007, múltiplos buffer overflows no Adobe Reader e Acrobat 8 e versões mais novas. Permite atacantes remotos executar código arbitrário via um PDF com argumentos longos para JavaScript, para métodos JavaScript. E aí tem vários links falando dessa vulnerabilidade. Deixa eu ver se tem algum desses links tem uma prova de conceito com o exploit. Que possivelmente deve ser o mesmo que se tiver que o cara copia e põe dentro do PDF. Ele nem tem o trabalho de modificar. Ou se não, procura aqui no Google.
encontrei aqui o exploit, mas não é difícil de encontrar. Então esse PDF está explorando essa vulnerabilidade do Adobe Reader, vulnerabilidade já conhecida. Lógico que a ferramenta só vai encontrar as vulnerabilidades conhecidas, né? Mas analisando manualmente o JavaScript, é possível ter uma ideia se ele é um malicioso ou não. Para saber o que esse shellcode faz, porque isso daqui é um shellcode, né? Shellcode são instruções executáveis, instruções assembly mesmo executáveis, que elas são injetadas na memória de um processo para serem executadas e explorar a vulnerabilidade do programa-alvo, né? Então, é possível transformar esse shellcode aqui num arquivo exe e analisá-lo com um debugger, por exemplo. Então, vou copiar aqui esse shellcode. Tem um site que chama, vou colar o link para vocês, que ele transforma um shellcode para um executável. Esse site aí. Shellcode to exe. Aqui ele tem os formatos de shellcode que ele suporta. Atualmente suporta 5 diferentes formatos. %U, URL encoded de shellcode payloads, shellcode com X, né, que é típico do C, o hexadecimal normal, que são só os códigos hexadecimais, e o URL encoded strings também, e ActionScript. Então nós simplesmente copiamos o shellcode para esse site aí e ele consegue transformar isso num executável. Então eu vou copiar esse shellcode aqui, só o %U, só o que está dentro aí do %U. Aqui é o tipo de saída que você quer. Aí tem vários tipos, xdump, bytes, um executável padrão. Então vou deixar o executável padrão, submeter. O site já gerou o shellcode. E aí ele manda salvar, shellcode.exe underline. E aí vocês salvam esse shellcode. E aí é um executável normal que só tem esse código dentro dele e dá para abrir nas ferramentas de análise de executáveis. Não vou salvar aqui porque eu já tenho esse executável dentro da VM na pasta do lab lá. Esse daqui, esse arquivo. Então pode renomear ele .exe. E aí você consegue abrir no IDA esse shellcode. O meu tá aqui na pasta do lab, não copiei. Aqui ele mostra se tem string dentro do shellcode. Tem uma string chamada Silvana, Lord PE.
os imports que o shellcode tem, ó, load library. E aqui tem o código dele, ó, o código assembly dele. Para analisar esse código assim fora do contexto não é fácil, né? Porque o shellcode tem várias técnicas específicas e aí não é tão simples assim de analisar. Ele tem que ser analisado no contexto do leitor do PDF, né? Do Adobe Reader. Então o ideal é debugar, é fazer aquele mesmo esquema, dá para fazer aquele mesmo esquema que eu falei do Office. Tipo, fazer uma análise dinâmica da execução desse PDF. Então você tem que encontrar o leitor vulnerável, né? O Adobe Reader vulnerável a essa vulnerabilidade. Aí você instala aí na máquina. Aí você ativa as ferramentas de análise dinâmica, o Regshot, o Process Monitor, a rede. E aí então você abre o PDF no Adobe Reader vulnerável. E aí você com as ferramentas você vai conseguir descobrir o que está acontecendo. E também dá até para você debugar o código, o próprio código do Adobe Reader executando esse shellcode aí. Até esse arquivo shellcode.exe que nós geramos dá para debugar também aqui no Oli. Ó, aqui tem o código. Você ir executando, ó, com o F8 e o F7, ele vai executando e mostrando o resultado. Geralmente, shellcode eles são encodados, né? Vamos falar, criptografado. E a primeira coisa que eles fazem é desfazer esse encode, essa criptografia na memória para poder executar. E isso daí justamente é feito com loops. Então aqui nós vemos que ele está executando um loop, ó. Aqui tem uma string grande, ó. Tá um loop aqui que está lidando com uma string. Se você estiverem debugando alguma coisa, entra num loop e vocês veem que está demorando muito para sair, vocês quiserem sair, vocês simplesmente coloque um breakpoint na instrução logo após o loop. Aí você coloca um breakpoint e executa. Que assim que ele sair do loop, ele vai parar no breakpoint, ó. Aí você não precisa ficar rodando o loop aí toda a vida.
Estão aparecendo algumas strings aí, ó. Ó, aqui. Add atom w. É uma função do Windows, ó. Adiciona um caractere de string a uma tabela atom local. A função que lida com strings. Então é isso daí. No livro, no Practical More Analysis, tem um capítulo só sobre shellcode. Aí quem se interessar, eu recomendo que vocês leiam lá, para entender melhor o shellcode, as técnicas que eles utilizam. Porque é um assunto à parte, assim, seria necessário um curso inteiro só para falar de shellcode. Aqui parece que ele está decodificando nomes de funções do Windows que estavam codificadas. Por exemplo, agora, ó, add console alias w. Ele está decodificando essa string. Define um console, um alias para um console de um executável específico. Então ele está decodificando vários nomes aí de funções do Windows que ele deve utilizar. Ele busca na kernel 32 e vai codificando aí, decodificando. Ó, add local alternate computer name. Então tá fazendo vários loops para encontrar esses nomes aí, depois ele vai utilizar essas funções. Bem, então era isso daí. Então, para análise de PDF, esse programa é o mais completo, mas existem vários outros. E a análise poderia seguir ou analisar o shellcode especificamente, ou fazer a análise dinâmica que eu falei, de arranjar o reader vulnerável e executar o PDF e ver o que vai acontecer no computador. Mesma coisa com o Microsoft Office, os documentos do Office. Então por hoje era isso, pessoal. Foi nossa aula rápida sobre análise de documentos maliciosos, mas basicamente não tem segredo, é você encontrar o código malicioso, extrair e entender o que acontece depois. E aí amanhã nós vamos finalizar o nosso curso com a última aula, que amanhã vai ser sobre web malware, sobre alguns códigos web que são utilizados de forma maliciosa. E aí nós fechamos as aulas. Beleza? Então valeu aí, obrigado. Até amanhã, boa noite. Valeu. Então um abraço, falou, até amanhã.